Olá, bem-vindos à nossa unidade 4, última unidade da nossa disciplina. Nessa videoaula nós vamos apresentar a formatação de artigos científicos. A sequência dessa apresentação vai ser a seguinte. Primeiro eu vou explicar um pouco o processo de submissão e publicação de artigos. Você não vai passar por esse processo nesse trabalho de conclusão de curso, porque você vai entregar o seu artigo diretamente para o seu orientador, para a coordenação do curso, e não vai ser propriamente um processo de submissão. Mas é muito interessante conhecer o processo de submissão, se você pretende futuramente submeter, publicar artigos em revistas especializadas aí como continuidade do seu trabalho de pesquisa. Então eu vou fazer uma breve explanação do processo de submissão e publicação de artigos. Na sequência, eu vou falar do plágio, porque hoje é uma preocupação muito grande evitar o plágio em publicações científicas e nós temos que ter um cuidado especial com isso. Depois eu vou falar especificamente da formatação do artigo e vou fazer uma pequena ênfase nas referências bibliográficas, que geralmente é um ponto que causa preocupação na hora de formatar o artigo. O processo de submissão e publicação de artigo é bastante complexo, mas é uma coisa que está bem estabelecida na comunidade científica. E praticamente todas as revistas científicas de boa qualidade seguem esse processo. Primeira coisa, é importante diferenciar um periódico científico de outros tipos de publicações. Publicações artísticas, de entretenimento, jornais, revistas gerais. São diferentes de periódicos científicos que se dedicam a publicar textos, resultados de pesquisa científica. A principal característica distintiva de um periódico científico é que ele trabalha com o conceito de revisão por pares. Um conceito fundamental para a existência e para o avanço da ciência. O que é o conceito de revisão por pares? Você submete os resultados do seu trabalho a uma revista científica e a revista vai enviar esse trabalho para um ou mais pares, ou seja, pessoas da sua mesma área de especialidade que fazem o mesmo tipo de pesquisa que você, que, portanto, estão credenciados para avaliar o seu artigo. E a decisão se ele vai publicar ou não esse artigo depende do parecer que esses revisores vão apresentar à revista. Esse é um processo bastante interessante e, sob todos os aspectos, muito responsável pelo avanço da ciência que a gente conhece. Então, quando você vai submeter um artigo para uma revista, é muito importante você conhecer o escopo da revista, ou seja, em que tipo de artigo, em que assuntos essa revista se dedica a publicar, porque as revistas são muito especializadas, então se você submeter um artigo que está fora dos assuntos de abrangência da revista, ele vai devolver o artigo para você e não vai publicar. Então toda revista, quando você entra na página da revista, tem lá uma explicação, uma definição do escopo, e você tem que ver se o seu artigo se enquadra no escopo dessa revista. E é muito importante entender se essa revista, qual é o público-alvo dessa revista, ou seja, quem são os possíveis leitores. Porque às vezes há revistas mais especializadas, muito de áreas muito restritas, e às vezes há revistas mais genéricas, para um público mais genérico. O que acontece nesse caso, quando é mais específico, veja, você pode usar jargões mais típicos da área, você pode usar uma linguagem mais específica sem dar maiores explicações, porque o teu público-alvo já entende isso. Se você vai para um público mais genérico, você tem que modificar seu texto de forma a atingir esse público menos especializado. Bom, esse slide apresenta mais ou menos o fluxo que ocorre quando você submete um artigo a uma revista. Então você lá, o autor, no primeiro quadradinho ali do meu diagrama esquemático ali, e você faz o processo de submissão. Você envia, hoje quase 100% das revistas, esse processo é eletrônico, via internet, então você envia um arquivo lá para a revista, para a editora da revista, e esse arquivo vai cair na mão de um profissional técnico que não vai fazer, a princípio, uma avaliação de mérito do teu artigo. Ele vai simplesmente olhar a formatação do seu artigo e vai ver se esse artigo está em conformidade com as normas da revista. Se ele não tiver em conformidade, ele vai devolver o artigo para você e você vai ter que corrigir até que ele esteja em conformidade com as normas daquela revista.
Tá? Há revistas que são muito exigentes nessa etapa, né? E elas ficam te devolvendo o artigo até que a última vírgula esteja colocada. Tá? Há outras revistas que não, que deixam essa correção mais rigorosa para o final. Uma vez que o seu artigo passou dessa etapa, ele vai para o editor. Tá? O editor é um cientista, geralmente um cientista renomado, de prestígio, né, na comunidade que ele atua, e que é o responsável último por decidir se o seu artigo vai ser publicado ou não naquela revista. Nesse momento, o editor já vai fazer uma análise de mérito do teu artigo. Ele vai poder tomar duas decisões. Né? Ele vai olhar o seu artigo e vai ver se está dentro do escopo da revista, se o artigo é interessante, se ele acha que aquele artigo merece continuar o processo de submissão ou não. Se ele achar que o seu artigo está fora do escopo da revista, ou que o seu artigo está escrito com uma linguagem inadequada, ou que o conteúdo do seu artigo não é interessante, ele pode imediatamente recusar o artigo, e aí esse artigo não será publicado na revista. Se ele achar que o artigo está escrito de uma maneira correta, tem algum assunto interessante, é relevante, está dentro do escopo da revista, então ele vai escolher um ou mais revisores, né, que são profissionais mais próximos da sua área, com mais conhecimento específico dentro da área do artigo, e vai enviar esse artigo para o parecer desses revisores. Esses revisores, então, vão ter um prazo, que em geral são 15 a 30 dias, no qual eles vão elaborar um parecer sobre o seu artigo e vão devolver esse artigo para o editor. Baseado nesse parecer é que o editor vai tomar a decisão. Se ele recusa o artigo, então, novamente, aí ele pode recusar o artigo, ou se ele manda o artigo para que você reformule e submeta de novo, então você começa o processo tudo novamente, ou se ele aceita o artigo. Se você teve a felicidade, né, depois de todo esse processo, ter o seu artigo aceito, ele ainda vai para a editora para verificar as formatações finais, né, e finalmente, depois que tiver tudo certo, ele vai para a publicação. É um processo bastante complexo, mas a gente aprende muito ao longo dele, né? E se você tem interesse em pesquisa, tem interesse em ciência, é bastante enriquecedor, né, passar por tudo isso, né, embora seja trabalhoso. A questão final aqui, que eu quero abordar, né, é importantíssima, é a questão do plágio. Né? Hoje em dia há uma preocupação tremenda com o plágio. Né? Então nós precisamos tomar cuidado na hora de escrever o texto, porque a gente pode, não intencionalmente, a gente pode, sem a intenção, acabar incorrendo em fazer plágio. Né? E isso pode inviabilizar todo o trabalho. Então, o primeiro conselho importante é evitar o mau hábito do copiar-colar. Isso não funciona e traz prejuízos tremendos para o seu texto. Se você quer citar o material de algum outro autor, o que você tem que fazer é reescrever a ideia do autor com as suas próprias palavras e aí então colocar a citação. Cópias textuais do que foi escrito são caracterizadas como plágio. Né? Depois você tem que tomar o cuidado de citar e referenciar adequadamente todas as suas fontes, né, através do processo de citação e referências. Né? E se você quiser ter a certeza de que você não incorreu em plágio, você pode utilizar ferramentas hoje disponíveis na internet que são de detecção de plágio. Por exemplo, essa que eu coloquei aí, a plagiarism.org. Você coloca o teu artigo lá e ele vai comparar esse artigo com vários outros da literatura e vai ver se as frases, se as palavras coincidem e vai detectar o plágio. É preciso saber que as editoras das revistas todas hoje usam esse tipo de ferramenta. Portanto, se você tiver feito cópia e cola, certamente vai esbarrar lá na editora. Vamos agora falar da formatação do artigo mais especificamente. O primeiro ponto para você não errar na formatação é aprender a usar o template. O que é o template? É um modelo de arquivo que você vai encontrar disponível lá no ambiente educacional para baixar. Né? Ele já contém instruções detalhadas e os modelos de tudo o que você vai fazer. Né? De qual a fonte que você vai usar, qual a margem que tem que ter o texto, qual o espaçamento entre as linhas. De forma que você vai tomar aquele template, né? Vai salvar com outro nome, com o nome que você quer dar para o seu arquivo, e vai preencher ali dentro
o seu texto particular, de forma que ele já vai ficar dentro da formatação exigida. Isso vai facilitar muito o trabalho, né, e vai impedir você de cometer erros de formatação. Tá? Depois que você concluir esse trabalho, ainda assim, né, porque às vezes a gente acaba introduzindo erros, é muito importante fazer um checklist, né, ao final da escrita do artigo. Então, terminou de escrever o artigo, né, deixa ele paradinho lá, vai descansar, no dia seguinte você pega, né, e anota tudo que você tem que conferir. Tamanho da fonte, espaçamento, parágrafo, margem, numeração de figuras, numeração de tabelas, etc, etc e tal. Faz um checklist e vai checando cada item separadamente dentro do seu artigo. Assim você garante que você passou um pente fino e não vai carregar erros para frente do teu artigo. Outra coisa importante, que às vezes a gente se esquece, é utilizar o corretor ortográfico do editor de texto que a gente está usando, né? Ele automaticamente ali corrige as palavras erradas e alguns erros de pontuação, acentuação, né? Então é muito importante usar essa ferramenta, porque se a gente manda um texto com erros ortográficos, né, a gente está diminuindo a qualidade aí do nosso texto, né? Então é bom ter atenção a esse detalhe, tá? É importante também respeitar rigorosamente os limites de número de página, né, número de palavras no resumo, número de figuras, etc. A maioria das normas para publicação tem limites para essas coisas, né, para evitar que o seu artigo fique longo demais. Então é necessário respeitar isso com rigor. Tá? E, finalmente, utilizar um editor de texto aceito pela editora ou por quem vai receber o seu artigo, ou seja, a versão correta do arquivo, né, o tipo de software compatível. Né? E vamos falar um pouco das referências bibliográficas, né, que é a última seção do artigo, que é muito importante. Né? Escrever uma lista de referências bibliográficas é bastante complexo, porque são muitos detalhes de informações que a gente tem que colocar e é uma formatação muito específica. Eu vou dar alguns exemplos aqui, né, mas também estarei à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês tiverem. Né? Primeiro ponto, aqui nesse artigo nós temos que seguir rigorosamente as normas exigidas pela ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Lá na apostila do módulo 3 vocês vão encontrar uma lista de normas que tem que ser seguidas, né, então você pode consultá-la. Lembre-se, é muito importante isso, a referência tem que ser encontrada. Então, os detalhes que você coloca de autor, título, ano, tem que ser suficientes para alguém que está lendo o artigo consiga recuperar aquele texto e consultá-lo. Né? Por isso é importante que a referência não falte nenhum detalhe. Né? E se você quiser, né, se você for escrever mais artigos na sua vida, for fazer isso com mais frequência, né, vale a pena conhecer certos programas que automatizam o processo de citação. Você não precisa introduzir manualmente, né, as citações e as referências bibliográficas, eles fazem automaticamente para você, economiza um monte de trabalho. Evidentemente não compensa para um artigo só, mas se você for escrever vários artigos, né, como eu faço sempre, então vale a pena utilizar esse tipo de software. Eu uso, em particular, o Mendeley, que eu gosto muito, e o EndNote é um muito conhecido na comunidade científica. Aqui na Unicentro mesmo a gente tem sempre cursos para ensinar a mexer nesse tipo de software. Bom, agora eu vou apresentar alguns exemplos da norma ABNT 6023, que é a principal norma que você vai ter que seguir para fazer as suas referências bibliográficas. Tá? São apenas alguns exemplos, né? Não haveria tempo para colocar todos, tá? Então o papel desse exemplo mais importante aqui é você ver a riqueza de detalhes que tem e que você precisa ser muito cuidadoso na hora de escrever essas referências. Então, por exemplo, olha, se você vai escrever, vai referenciar uma monografia no todo, quer dizer, você não está citando um capítulo ou uma página da monografia, você está citando o texto inteiro. Né? Então você começa lá com Gomes LGFF. O que é Gomes LGFF? É o nome do autor, né? O Gomes é o sobrenome, depois os prenomes vêm abreviados. Podem vir por extenso também, não tem problema. Como aqui tem muitos nomes, né? Ele abreviou. Então, Gomes, LGFF é o autor do artigo, da monografia. O nome da monografia, veja que vem em negrito, Novela e Sociedade no Brasil. Tá? Essa parte, então, vem em negrito e não é mais caixa alta. São, né, letras normais, maiúsculas e minúsculas. Tá?
Depois, Niterói é a cidade da editora, a cidade onde foi editado o livro. E a Eduf ali, que é a editora da Universidade Federal Fluminense, é a editora, né, que editou esse livro. E 1988 é o ano em que ele foi publicado, né, essa monografia. Então, essas são as normas para se citar uma monografia, né, um exemplo, um modelo. Se você for citar uma monografia por completo, você deve seguir este exemplo. Logo mais abaixo, tem um exemplo quando você vai citar a parte de uma monografia, né? A parte de um texto que tem vários autores, né? E que você vai citar um capítulo ou uma parte qualquer dessa monografia. Então começa com o autor dessa parte, né? Sempre a gente começa com o nome do autor, Romano Giovanni. Então primeiro o sobrenome, depois o prenome Giovanni. Aí, o nome da parte, o nome do capítulo, veja que aqui não entrou em caixa alta, né? Imagens da juventude na era moderna. Né? Aí vem essa palavrinha-chave aqui, in, quer dizer, esta parte que você está citando está dentro, ela faz parte do todo que você vai citar agora, que é a monografia. Então, você está citando Levi G., Schmidt J., que são os organizadores desta monografia, que se chama História dos Jovens 2. Então aí o que vem em negrito é a monografia como um todo. São Paulo, a cidade da editora, Companhia das Letras da editora, o ano de 1996, e agora você tem que citar a página em que se encontra aquele texto que você está citando, a Imagens da Juventude. Então páginas, aqui teve um errinho no slide aqui, evidentemente que não pode ser 7 e 6, né? A página final tem que ser maior, ali teve um pequeno erro. E finalmente nós temos aqui um exemplo de artigo em periódico, né? Artigo numa revista especializada que sai, que tem publicações mensais ou semanais. Né? Então, novamente começa com Gurgel Seu, o nome do autor em caixa alta, né? Reforma do Estado e Segurança Pública, que é o título do artigo, né? Não em negrito, em letras normais. Depois Política e Administração em negrito, que é o título da publicação, Rio de Janeiro, a cidade, volume 3, número 2, página 15 a 21, setembro de 1997. Perceba que todas as informações aí estão colocadas de forma detalhada para que seja possível depois para alguém que está lendo recuperar essa citação, essa referência. Okay? Então assim nós chegamos ao final do nosso módulo 4, que é o final do nosso curso. Eu espero que tenha sido úteis essas dicas de como escrever um artigo científico. Né? Espero que vocês consigam desempenhar essa tarefa com tranquilidade. Né? E, mais uma vez, quero me colocar à disposição de todos para qualquer dúvida, qualquer coisa que eu possa auxiliá-los. Obrigado e sucesso no trabalho de vocês.